fresquinhos. Mas nem por isso dá para deixar de observar alguns detalhes na hora de escolher uma delas. A repórter Mariana Conrado conversa com quem entende do assunto. Mariana, quais são os cuidados necessários na hora de escolher uma erva para chá? Bom dia. Bom dia, Adriana. Quem responde é o próprio professor César Simeonato, que há anos trabalha com plantas e desenvolve pesquisas na área. Professor, que cuidados devemos ter, então, ao lidar com as ervas para fazer os chás? Bom dia. Bom dia, Mariana. Bom, os cuidados que nós temos que ter ao usar chá, e é bem importante essa tua pergunta, porque o chá, o uso do chá, ele foi abandonado na formação do profissional de saúde, e hoje nós precisamos voltar a isso, porque a população continua usando. Então, assim, os cuidados que nós temos que ter, basicamente, é saber, a planta é uma planta segura para ser utilizada, ela foi colhida e seca em condições ambientais próprias para isso, e ela se mantém nisso, e também as plantas que você usa no dia a dia, no seu próprio jardim, ele também tem que ter determinados cuidados. Por exemplo, ele tem que estar longe de uma fonte de poluição, tipo carro, esgoto, agrotóxicos, essas coisas assim. Nós temos aqui nessa universidade, isso aqui é o nosso horto didático, e ele está aqui para o treinamento dos profissionais de saúde. Então, hoje, dentro dessa universidade, nós temos duas optativas, uma na enfermagem e uma na medicina, que é a introdução ao conhecimento das plantas medicinais. É uma coisa bem informativa ainda, porque nós não temos profundidade de formar um fitoterapeuta, mas mostrar para os médicos, para os profissionais de saúde, quão vasto é este mundo das plantas e quão utilizado é pela população, pelas populações do mundo todo. E como ela muitas vezes responde às necessidades que nós temos de atender as pessoas nas unidades básicas de saúde, etc, etc. Então, eu queria mostrar para vocês algumas plantas, que nós temos plantas que são bem seguras para utilizar, dependendo da parte que tu utiliza e como tu utiliza. Então, nós temos aqui o exemplo da babosa, que ela, para ser utilizada, basicamente ela tem que tirar o amargor dela, mas o uso externo dela é um uso bem adequado, então você pode usar com segurança. Nós temos uma outra plantinha bem escondidinha aqui, ó, que é a tansagem, uma planta europeia. Ela também é uma planta maravilhosa, ela é uma planta relativamente segura. Quando eu falo relativamente segura, a gente situa gestantes e crianças desse universo, e também pessoas muito idosas, que tem que ter um cuidado diferenciado. As crianças e gestantes não podem fazer uso do chá? Podem, mas quem indica o chá para essas pessoas, esses indivíduos, devem ser pessoas que têm conhecimento de que chá que está utilizando. Tem chás que não se pode utilizar porque eles podem causar abortos, ou crianças têm que ter doses muito menores, porque o corpo delas é diferente do nosso. Então tem alguns cuidados. E no caso de idosos, pode interagir com os medicamentos? Pode, tem muitos casos que plantas podem interagir com medicamentos. Infelizmente, nós não conhecemos muito disso porque, digamos assim, os nossos estudiosos não se viram para esse lado. E nós precisamos, eu, por exemplo, sou um médico, trabalho na rede básica, a minha primeira pergunta que eu sempre me faço é, essa planta, ela é segura para mim usar ou não é? Então, essa resposta eu consigo muitas vezes em literatura, mas ainda é muito pouco que nós usamos, o que nós estudamos as plantas, as interações entre elas e as interações delas com outro medicamento. Voltando aqui ao vaso, por exemplo, essa planta ela é bem encontrada nos quintais também, né? Isso. Como fazer em saber se é a folha, se é a raiz? Pois é, então isso também é uma sabedoria que depende de um conhecimento, umas conversas mais longas. Então, ela, por exemplo, essa planta aqui, a tansagem, a folha dela é utilizada para coisas de pele, infecção de garganta, infecções ginecológicas, ela é usada para diarreia. E a semente dela é usada para obstipação intestinal, porque ela ajuda a formar o bolo fecal e a pessoa consegue resolver o seu problema mais facilmente. Nós temos uma outra planta, essa aqui, por exemplo, ela é chamada de carne vegetal, porque ela é uma planta que tem um alto poder alimentício, é chamada Ora pronobis. Uma outra planta interessante é essa aqui, essa é uma planta sul-americana, é a única alfavaca que nós temos na América do Sul, chamada pelas pessoas também de erva doce, e nós chamamos ela de alfavaca anisada. Então ela é utilizada para quê? Cólicas menstruais, cólicas abdominais. Então, aquelas mulheres que sofrem de TPM, pode começar a experimentar usar ela perto do seu período.
E professor, qual que é prejudicial à saúde? Qual que devemos ter muito cuidado? Eu coloquei uma aqui para vocês mostrarem ao público, porque eventualmente, até no nosso portão a gente ouve as pessoas falarem dela que estão utilizando como ela é uma planta maravilhosa. Ela realmente é uma planta maravilhosa, mas ela também é uma planta maravilhosa e perigosa. Então, ela é contraindicado o uso interno dela em vários vigilâncias sanitários do mundo, na Alemanha, no Brasil. E ela é o confrei, também chamada de língua de vaca. Então, essa planta a gente não deve utilizá-la. Só quem deve utilizar é quem conhece ela e nunca internamente, porque ela pode causar em pessoas sensíveis acidentes muito graves. Tá? Tá certo, então. Professor, muito obrigada pelas informações. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Mariana. Um bom dia para você. E que tal, na hora do chá, juntar os amigos e organizar uma ação solidária? Sabe aquela pilha de revistas antigas que você não olha há meses e não sabe mais onde colocar? O Hospital Universitário em Florianópolis pede revistas para a sala de leitura, que atende pacientes e acompanhantes. Mais informações pelo 48-3721-8086. As doações podem ser entregues na própria sala, que fica no piso térreo do HU.